Estamos de volta. E hoje, aqui no estúdio, o debate sobre o lugar da arte na formação de crianças e jovens. Qual o papel da arte nas escolas? No mundo das artes, a criatividade é quem manda. Pintura, desenho, colagem, vale tudo. E foi exatamente para mostrar um lugar onde a imaginação não tem limites e nem idade que nossa equipe de reportagem foi ver como é o ensino da arte com alunos da educação de jovens e adultos do Centro Estadual de Educação Continuada Maria Vieira Barbosa, em Venda Nova, em Belo Horizonte. Acompanhe conosco. Desenho, cestaria, pintura. Aqui neste ateliê, os artistas são todos alunos matriculados na educação de jovens e adultos do Centro Estadual de Educação Continuada Maria Vieira Barbosa. Está contemplado, no projeto pedagógico da escola, voltado mais para artes plásticas mesmo. É trabalhado aqui na escola através de módulos, tanto no ensino médio quanto no fundamental, com uma parte prática e uma parte teórica. Os parâmetros curriculares nacionais defendem que, além de ensinar a produção histórica e social da arte, as escolas devem garantir aos alunos a liberdade de imaginar e de construir suas próprias propostas artísticas. Cada aluno traz um conhecimento prévio, uma vivência, Então a gente tem que respeitar isso. No caso da disciplina de arte aqui na escola, que é EJA, jovens e adultos, pela faixa etária deles, a importância mesmo é resgatar a autoestima. Eu nunca na minha vida tinha pintado uma tela, nunca, não tinha nem ideia do que é isso. Quando eu finalizei uma tela, eu fiquei realmente muito impressionada com isso. O William, recém-chegado na turma, lembra que durante muitos anos o ensino de arte se limitava a tarefas pouco criativas e repetitivas. Para ele, hoje o trabalho deve ser diferenciado. Eu lembro do jardim primário, daquela coisa de cortar papelzinho, colorir, contornar. E era assim que a gente fazia. Como hoje é para adultos, então eu acredito que deve ensinar justamente essa visão artística das coisas. Luz, sombra. Ainda melhor se for uma atividade que pode gerar renda. Antigamente eu não tinha, nas matérias, então eu nem sabia que existia na nossa época, Hoje eu achei muito bom, que eles colocaram artesanato, que é uma coisa muito boa, E é produtivo, você pode enfeitar a casa, fazer alguma coisa, Apesar da boa aceitação, a escola enfrenta desafios para manter a disciplina de artes no currículo. O primeiro desafio é a dificuldade em encontrar um professor qualificado. E às vezes, quando a gente consegue, ele quer trabalhar só de uma maneira, só com um conteúdo, por exemplo, só teatro, só música. Ele é formado, ele fez uma faculdade e tudo, mas precisa de uma capacitação. Sabe qual falta que eu sinto? É o ambiente preparado para a arte. A sala que eu tenho aqui, ela não tem um tanque para lavar, uma pia, ela não é preparada para ter as aulas de artes. A gente tem que se adequar ao ambiente. O ambiente não é adequado para o professor de arte. Porque a questão do material é um desafio também, mas eu lido bem com isso. E mesmo com o reconhecimento da arte como componente curricular imprescindível, os educadores ainda têm seus questionamentos. A arte é obrigatória, teve todo um contexto histórico aí, uma luta para que a arte fosse inserida dentro do currículo. Será que na prática, todos conseguem validar essa importância da arte? Será que os profissionais estão preparados para isso? Será que a jornada de trabalho possibilita essa variedade, essa forma de trabalhar funcional? E aí, pessoal, quem quer começar a comentar ou responder a Flávia, ou, enfim, ajudar a construir nossa roda com esse exemplo lá de Venda Nova? Eu queria comentar, baseado na outra pergunta que você fez, nesse lugar aqui, então, eles elegeram uma das formas de arte e aí você tem a condição de trabalhar no espaço de tempo definido, onde você tem o acompanhamento da produção ou da aprendizagem daquela técnica ou da atividade artística em si. Então, isso é uma coisa muito importante, porque em arte a gente precisa desse tempo. Não é 50 minutos, num horário de 6, 7 aulas, que é o suficiente. Então, essa é um ponto positivo. Infelizmente, não escolheram música ainda, talvez no futuro. Então, tem esse aspecto. Eu acho que não escolheram música, eu acho que além de escolher as artes plásticas, deveria sim ter a possibilidade
de um trabalho com pessoas especialistas também nas outras áreas artísticas, né? Porque eu tenho certeza que eu trabalhei um tempo com educação de jovens e adultos, e a bagagem que eles trazem e que não é reconhecida nas diversas modalidades artísticas é o que a gente estava falando, né? A arte, o espaço da arte é o espaço da vida, né? Então, na vida deles, eles têm experiências musicais, eles têm experiências dramáticas, eles têm experiências de movimentos gestuais e plásticas, e ao trabalhar isso de uma maneira mais consistente, então eles conseguem se reconhecer. E a autoestima, eu acho que vem por consequência, na verdade, né? Ela acaba não sendo, como o trabalho com arte é muito importante, né? E ele está bem conduzido, aí vem essa questão de eles se reconhecerem ali. E eu concordo com a Flávia, não ter um espaço adequado, né? E se a gente pensar, se esse é o único espaço, e se esse espaço estiver incrustado no meio de outras salas de aula, o que deve acontecer é isso, quer dizer, as artes plásticas são o mais indicado, porque se eles não puderem fazer barulho, não pode ter aula de música, se eles não puderem se movimentar, o teatro fica complicado, se eles não puderem o barulho mais o movimento, mais a dança também não flui. Então, a questão dos espaços escolares, né, com essa adequação de espaços físicos, além do tempo, né, que diz da importância das disciplinas, na verdade, né, eu acho que é essencial que a escola realmente construa. Tem uma coisa que a Flávia fala também, que é do tempo, né, assim, e eu tenho uma pergunta sobre isso. O ensino da arte, muitas vezes, ele é encarado como uma disciplina menor, menos expressiva. A própria Flávia falou isso, de certa forma. Muitos professores, inclusive, ministram aulas como complemento de carga horária. E como é que a gente pode avaliar isso já dentro desse contexto? Sabe, eu estava, né, com relação a essa pergunta anterior, assim, eu fiquei pensando assim, se a gente pode definir a arte, o que seria arte? É o momento da criação ou recriação de alguma coisa, de inventar um novo olhar ou alguma coisa. Eu acho que os professores, de modo geral, a escola, eu acho que a sociedade toda, mas principalmente a escola, deveria ter esse olhar fundamental da arte, não só para o ensino das artes, mas para a convivência na escola, de recriar essa convivência o tempo todo. Eu acho que o ensino, essa perspectiva de visitar ou de ter né, essas disciplinas de artes dentro da escola, eu acho que ela fortalece muito essa ideia de que a todo tempo as relações, a relação com o espaço, a relação com as próprias outras disciplinas, a relação com os alunos, isso tem que ser recriado o tempo todo, tem que ser revisto o tempo todo. Né? Assim, porque senão o próprio ensino da arte vai assim, eu tenho que ensinar o traço reto e o traço redondo. E vai ser tão burocrático do que como são as outras coisas. Então, esse pensamento, né, assim, do lugar do novo, da recriação, o lugar do sim, mais o lugar do sim do que do não, né? Que eu acho importante. E vinculado ao que você perguntou, ela também apresenta, a diretora apresenta um problema dessa formação, deles quererem um profissional que vá atender outras possibilidades e esse profissional não vai trabalhar ali ou não se oferece para trabalhar ali, por qualquer razão que seja. E aí, em relação a ocupar um espaço menor, então, aí já são problemas de gerenciamento, da própria logística escolar, de ter que cumprir, não sei, 20 horas ou 40 horas de trabalho, e daí com as minhas aulas de química não é o suficiente, sobra um horário, precisa de alguém para a área de artes, e eu falo, olha, eu sei fazer um artesanato, eu sei trabalhar com tela, eu sei usar o pincel, e aí você oferece aquela formação, por menor que ela seja, que era a sua formação de vida, você colabora num cenário escolar. Então, são várias as possibilidades. E é de um professor contratado para um curso, um contrato de 20 horas, que sejam 20 horas de música, por exemplo, ele provavelmente não vai conseguir preencher essa carga horária com uma única escola. Então, ele vai ter que se deslocar para outra unidade para cumprir esse encargo didático. E, às vezes, isso não colabora na contratação desse professor. E é muito mais
acontece de você ter alguém na escola que precisa, ó, tem 4 horas aqui, tem 3 horas ali, tem 2 horas disponível, e essas pessoas passam a ser, então, os colaboradores desse cenário, né? Talvez com um pouco mais de flexibilidade do que um profissional formado especificamente em uma área artística. Sim. Antes a professora Lúcia estava falando um pouco sobre isso também, da bagagem, né, do contexto do próprio aluno. Através da arte, a escola trabalha muito a cultura. E como respeitar a bagagem que o aluno já traz, a cultura onde ele está inserido, a cultura da comunidade local, e o professor aliar isso tudo no ensino de arte? Eu acho que é extremamente importante você reconhecer, né? E até nessa questão que a Valena estava falando, um outro professor, né, de outra disciplina que vai trabalhar com alguma questão da arte, ele tem alguma bagagem para fazer isso, né? O ideal é que ele continue nessa formação, quer dizer, que ele busque outras formas de formação para que consiga fazer isso de uma qualidade melhor e com maior presença, né, das questões artísticas com o aluno. Agora, extremamente importante que se reconheça o saber do aluno, né, principalmente de jovens e adultos, isso é essencial, mas que também não se furte, né, que a gente não tire o direito desse aluno de conhecer novas possibilidades artísticas, quer dizer, outras formas de outras culturas, né, porque é também conhecendo outras formas de outras culturas. E quando eu estou falando cultura, eu estou falando desde o local, regional, nacional, internacional. Nós temos um certo problema, né, de não conhecer muito a nossa região Latinoamérica, né? Assim como na Latinoamérica espanhola não se conhece a brasilidade, né, na arte. Então a gente ainda precisa também trabalhar um pouco isso. E essa expansão do conhecimento cultural é extremamente importante para a própria produção cultural. Para duas coisas, na verdade: a importância do reconhecimento cultural de uma região, de uma comunidade que seja, e o respeito às culturas diversas, né? Esse respeito à cultura diversa vem do meu reconhecimento, né, da minha cultura, mas também do reconhecimento que outras culturas fazem diferente, porque eu sei que eu faço diferente delas. Né? É o que legitima a nossa própria cultura. Se a gente não conhece as outras, quer dizer, a gente fala, sabe, eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Quer dizer, ao ver que eu sou diferente, eu, de uma certa forma, assumo a minha. Né? Assim, eu acho isso que dá identidade, dá cidadania, dá, enfim, uma série de outras coisas. E os pais nesse contexto, hein, gente? Como é que os pais podem... Porque a gente está falando muito de formação de professor dentro da escola. E agora, já que estamos pegando essa questão da comunidade, onde o aluno está inserido, e o antes? Lá na família, lá com os pais. Desculpa, eu vou só tentar fazer. Eu acho que é a mesma questão dos professores, assim. Acho que se os pais, quer dizer, mesma questão não, mas assim, se os pais, na escola deles, a Lúcia falou isso, se lá na infância, na escola, eles não tiverem esse hábito de ou consumir, ou de visitar, ou de saber, ou de entender, ou de ter tido alguma relação com a arte, dificilmente ele vai levar isso para os filhos. Né, assim? Eu acho que o professor também, nesse sentido, também tem que buscar esse consumo, não sei se a palavra certa é a consumo. fruição. A fruição. Né, assim, deixar aprender desse universo. Né, assim, porque se ele não tiver esse hábito, dificilmente ele vai transferir isso para um aluno. Então a escola tem um papel fundamental aí de resgatar não só o pai como os professores, para que esses meninos de hoje sejam os pais legais, sejam professores bacanas, etc. O que eu tenho, assim, tem uma pesquisa feita há uns 5 anos atrás, de que a visita a exposições, galerias, museus, é muito mais feita pelas escolas públicas do que pelas particulares. E que existia uma proporção, em alguns lugares, de mais de 60% dos alunos que iam como alunos, né, em alguma exposição, em alguma galeria, algum espetáculo, eles voltavam depois levando os pais, os irmãos, os primos e os colegas. Quer dizer, então, a escola tem que estar preocupada com os pais também a partir de quem está na escola, né? E conseguir um diálogo, então, de estar mais aberta também à participação dos pais nessa história. E
E essa participação das crianças, né, e dos jovens, quando eles levam os pais, eles quase que estão tomando a responsabilidade para eles, né, de dar um valor a alguma coisa que eles tiveram na escola, dizendo, olha, isso foi importante para mim, eu quero que você veja como isso é importante também. E aí eu acho que essa mexida vai movimentando, sim, essa parte cultural das comunidades e das pessoas. E eu acho até que pode ser provocado pelo próprio professor, porque, por exemplo, se eu quero trazer para a minha aula a vivência musical do aluno, aí o aluno pode falar, eu gosto de sertanejo, eu gosto de funk, eu gosto de canto gregoriano, igual até já falou. E aí, então, o professor pode devolver essa pergunta. Então, por exemplo, ele vai cantar para mim um sertanejo que ele gosta. E ele pode falar, então vocês vão para casa, sugestão, né? E pergunta para o seu pai, pai, que música que você ouvia? E traz amanhã para mim. Então, acaba despertando também essa participação, porque está vinculada ao período de vida de cada um, né? O período da infância do pai é diferente do filho, obviamente. Então, o que aconteceu na infância do meu pai, o que acontece na minha infância? E aí promover essas trocas. Eu chego, canto uma música para você, agora canta uma para mim. Então, são estratégias que você pode levar a escola até a casa e a casa até a escola, né? Sim, bacana. Então, daqui a pouquinho a gente continua o nosso debate, porque vamos a um rápido intervalo. Lembrando que você pode assistir ao Roda de Conversa também pela internet, no canal YouTube da Magistra. Basta digitar www.youtube.com/Magistra, SEEMG, tudo junto. O programa também está disponível na página do Centro de Referência Virtual do Professor, o CRV. Daqui a pouco estamos de volta, continue com a gente.